Como é que é Magalhães aí? Léo Magalhães. Vamos abrir a Bíblia, Marcos 16. Minha sogra está ali, ó. Lá em Mantena, quando morava lá, perto da casa dela, passava pessoal 60 para cima, 70, 75, 80 anos. Passavam lá à noite, 8 da noite, 7h30, indo para o forró. Arrastavam o pé a noite inteira, voltava às 3 da manhã, alguns 5 da manhã. Aí não fica 1h30 no banco da igreja de jeito nenhum. As coisas do mundo são assim mesmo. Vamos ficar em pé, irmãos? Marcos 16. O povo aqui é crente, aqui enche a igreja, né, irmão? Só povo crente. Espera a testa de Deus. Marcos 16, de 14 a 18. Mas depois do culto pergunta a minha sogra lá, ela que mora na rua perto lá, se ela já viu. Eu só indo pro forró. (14 a 18). Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito àqueles que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este culto, pela vida de cada irmão e irmã que veio, cada visitante. Senhor, ó Deus, tem alegrado nosso coração, tem nos abençoado com vida e paz. E agora abre o nosso coração, ó Deus, e que ele esteja escancarado para receber a tua palavra. Senhor, nos abençoe, que desperte o nosso coração e conceda todas as coisas que o Senhor tem para conceder para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem 6 seminários. Os mais conhecidos é o seminário José Manuel da Conceição, lá em São Paulo. José Manuel da Conceição é homenagem a um homem que foi padre, e quando era padre na região de Brotas, em São Paulo, e também pregou no sul de Minas, no século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele era chamado pelos católicos de padre protestante. Mas ele não era protestante, era um padre. Ele abria a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia, e do jeito que a Bíblia ensinava, ele pregava. E porque ele pregava assim, o pessoal apelidou. José Manuel da Conceição é um padre protestante. Até que um dia apareceu um protestante lá, e falou de Jesus para ele, mostrou na Bíblia, e ele se tornou presbiteriano. E ele foi batizado lá pelo pastor, se eu não me engano, foi o Simonton, que fundou nossa igreja, ou foi o cunhado dele, mas houve uma briga muito grande. A briga foi a seguinte, que ele quis ser batizado, e foi o Simonton, o missionário americano que trouxe a igreja para o Brasil, falou: eu não posso te batizar, mas eu quero ser batizado. Não, padre, agora o senhor não é mais padre, mas agora o senhor é um crente protestante, e não precisa, porque o senhor foi batizado na igreja de Roma. Ele falou: é por isso mesmo que eu quero ser batizado. Mas eu não posso batizar. A igreja presbiteriana não batiza de novo quem vem da igreja católica romana. Como é que eu faço? Ele escreveu uma carta para o presbitério lá nos Estados Unidos, e o presbitério recebeu a carta, e a carta dizia: eu estou com um problema aqui muito grande. O que foi? Há um homem que era padre da igreja romana, e ele se converteu a Jesus, e ele quer ser batizado. Eu não posso batizar esse homem, o que eu faço? Aí eles mandaram a carta dizendo que não podia, porque o costume da igreja, no mundo inteiro, as presbiterianas não faziam isso. Ele falou: não vai ter jeito não. Falou: mas eu não posso.
eu não quero ser dessa igreja se eu não for batizado de novo. Aí ele falou, eu tenho que ser batizado porque eu não sou mais do Papa, eu não sigo mais aquelas coisas, eu não tenho mais imagem de escultura, eu não acredito no purgatório que não tem na Bíblia, e uma porção de coisas, eu não posso continuar ligado àquilo lá. A minha cabeça agora é Cristo e não Papa. E aí o Simon escreveu a carta de novo e o presidente falou, vamos abrir uma exceção. Num caso desse tão grave assim, pode batizar de novo aquele homem que veio da igreja romana. E o Simonton batizou José Manuel da Conceição, e aquele homem ficou tão feliz, mas tão feliz, e aí começou a prática. De lá para cá, a igreja presbiteriana batiza de novo quem vem de fora da igreja de Roma, porque rompe com tudo aquilo que é ensinado lá. E aí, aquele homem que já fazia lá em São Paulo esse trabalho de visitar em casa, ele passou a fazer agora como protestante, e ele então conhecia esse texto aqui, que diz, palavras de Jesus, apareceu aos 11, depois que ele ressuscitou, eles estavam à mesa, e então Jesus deu uma dura neles, ele censurou a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito àqueles que já o tinham visto ressuscitado, aqueles que tinham visto Maria Madalena e outros mais, Pedro e também João, eles viram que Jesus não estava mais na sepultura e contaram, e eles disseram, nós não acreditamos, se a gente não vê-lo, nós não acreditaremos. E Jesus, quando apareceu para ele, falou, vocês são duros de coração, vocês são incrédulos, eu não disse antes de morrer que eu ressuscitaria 3 dias depois? Então agora ele dá uma ordem, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A ordem de Jesus para a igreja é a ordem de evangelizar, de anunciar o evangelho a toda criatura, a pretos e brancos, gordos e magros, altos e baixos, e todas as pessoas, pobres, ricas, com diploma, analfabetas, e todos têm de ouvir o evangelho, porque o evangelho é a salvação que Deus preparou para nós. Ele ordena o batismo, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. E agora ele entra nos sinais. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. E José Manuel da Conceição começou, agora pastor presbiteriano, visitava lá em Brotas. E ele voltou do Rio de Janeiro, onde foi batizado, e voltou para o interior de São Paulo e também sul de Minas, onde ele tinha paróquia. E ele passou na casa de todo mundo que tinha sido paroquiano dele. Ele foi de casa em casa visitando e falando da sua nova fé, do evangelho que ele havia conhecido, da salvação em Jesus, e ele tinha uma prática, ele entrava de casa em casa, e ele orava pelos enfermos e pelos oprimidos pelo demônio. E onde ele passava, depois que ele saía daquelas cidades, os enfermos ficavam curados, os possessos eram libertos de demônio. E aí o pessoal fala, ele era pentecostal? Não, ele era presbiteriano. Nem existia igreja pentecostal. Surgiu depois, em 1906, lá nos Estados Unidos. Quem é que expulsava o demônio antes? Eram os batistas, eram os metodistas, eram os presbiterianos. Mas aí, surgiram os professores de seminário dizendo, não existe demônio. Não existe espírito mau. Não existe esse negócio. Esses poderes se acabaram. E os crentes começaram a crer nisso. E os crentes começaram a ficar incrédulos. Mas Emmanuel estava lá e de casa em casa visitava e orava pelos enfermos, ele evangelizava e o povo se convertia. E ele fundou igrejas presbiterianas. Interior de São Paulo, no sul de Minas. E ele morreu nessa obra e foi assim até o fim da sua vida. Em homenagem a ele, a nossa igreja colocou lá em São Paulo, no seminário nosso, o nome em homenagem a ele. Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Alguns o chamavam de Conceição, outros de Zé Manuel. Estude a vida desse homem. Leia a vida daquele homem chamado o Padre Protestante.
que conheceu os poderes do Evangelho. E é disso que eu quero falar nessa noite, a partir do verso 17 e o verso 18. Os sinais dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Eu não sei se eu já contei aqui, mas quero contar de novo. Um amigo meu, quando estava na missão, ele era lá do Pernambuco, contou a história de uma igreja congregacional, lá no Nordeste do Brasil, parece que em Pernambuco. E aquele homem disse que numa igreja, num culto à noite, manifestou um espírito mau na vida de uma pessoa que estava lá visitando. E jogou a pessoa no chão, e a pessoa estribuchava. E o pastor disse: não vou interromper o culto, porque o demônio gosta de interromper a festa de Deus. Chamou os diáconos da igreja: levem a pessoa para a sala dos fundos, onde é a sala pastoral. Levaram para lá, ele continuou pregando, acabou o culto, cantaram o hino, e terminado o culto, agora vão tratar do assunto. E falou: a igreja fique em oração. E a igreja ajoelhou-se em oração, e o pastor chegou lá dentro. E os diabos lutando com aquela pessoa, estribuchando, e aí o diabo falando, bravo, e o pastor olhou e falou assim: em nome de Jesus, fulano de tal, Jesus te venceu na cruz do Calvário. E Ele é o Todo-Poderoso que tem o poder no céu e na terra. E para mostrar que esse poder existe, está aqui, e esse poder não é meu, mas é de Jesus, eu não vou te repreender. Eu vou chamar Sarinha. E esse meu amigo conhecia a Sarinha. O pastor mandou o diácono lá no templo, o pessoal orando, e foi lá o diácono e chamou a Sarinha. Uma menina de 6 anos de idade. Sarinha, o pastor está te chamando lá na sala. E a igreja continuou orando. Sarinha chegou lá. Vem cá, Sarinha. É com você. E o sujeito... Sarinha, em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. 6 anos de idade. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. As crianças lá na favela do Rio de Janeiro são ensinadas pelos traficantes e bandidos. Esse negócio chamado revólver, essa coisa chamada fuzil, isso aqui chamado metralhadora, se apertar o gatilho, mata. Se você ensinar a criança a matar, ela mata. Se você ensinar a criança a roubar, ela rouba. Mas se ensinar a criança como a Sarinha foi ensinada, ela expulsa o demônio em nome de Jesus. E nós adultos? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Conheci muitos missionários do Brasil e de fora do Brasil quando estudei na missão, na Jocum, Jovens como Missão, lá em Contagem, em 1992. 1º de fevereiro de 1992 eu fui para lá, pela graça de Deus. E lá nós assentávamos a mesa 80 alunos, assentávamos com alguns professores, alguns missionários, e ali tinha gente do Rio Grande do Sul, do Belém do Pará, da Amazônia, Rondônia, Acre, Tocantins, Goiás, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, da Bahia, do Brasil inteiro. Tinha gente do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, de Samoa, lá perto do Havaí, tinha africano, tinha gente de todo tipo naquele lugar. E nós ouvimos cada história. Nós éramos obrigados a ler o livro da fundação da missão. Pode falar, Senhor, estou ouvindo. É obrigatório o livro do fundador da missão. Pode falar, Senhor, estou ouvindo. E conta aquela história. E aí várias histórias no livro tem, alguns missionários contavam para nós. Uma delas que aquela missão, quando estava lá viajando pela Europa, no navio, a missão tem um navio. O navio estragou. Eles ficaram parados na Holanda. E os missionários todos falavam inglês. E aí o tempo que eles ficaram ali para consertar o navio foi demorando, e um daqueles missionários disse: eu não fico nesse navio cheio de crente, eu tenho que falar para perdido. Ele desceu do navio, foi para o cais, e vários
marinheiros ali trabalhando no navio, gente carregando os estivadores, carregando carga de navio, e ele toda manhã descia depois de orar, e ele chegava diante daqueles funcionários antes do serviço, e de manhã bem cedo ele começava a falar que Jesus salva, que Jesus morreu na cruz, que Jesus é o Filho de Deus, quem crê em Jesus tem vida eterna. E o povo chegava e se reunia. E ele voltava para o navio depois. Aí os colegas, o que você está fazendo? Eu estou pregando o Evangelho. Você não sabe falar uma palavra em holandês? Ah, mas estou pregando assim mesmo, falando em inglês, e o povo está lá, os holandeses ouvindo. E aí no dia seguinte ele foi e encheu de novo com mais gente ainda. E toda manhã enchia cada vez mais. Algumas pessoas choravam, lágrimas desciam. Até que um dia chegou um missionário lá para ver o navio, veio de fora, ficou sabendo deles, entrou lá e ele era holandês. E aí ele chegou e parou, o homem estava pregando em inglês e ele ouvindo aquele negócio. Aí o missionário resolveu fazer um apelo, quem quer entregar a vida a Jesus, vem aqui. E o pessoal veio. Ele falando em inglês, o povo holandês. Aí terminou, que um monte de gente veio lá, ele orou, o pessoal chorou, foi embora. Aí o missionário entrou no navio com ele, o outro que tinha chegado, que sabia holandês, falou assim: como você aprendeu a falar holandês? Você fala holandês não, São Fulano? Eu te conheço, camarada. Onde é que você aprendeu holandês? Não sei não. Mas você está pregando em holandês. Ele falava, mas saía holandês. E o povo se converteu a Jesus. Eu conheci uma missionária que era lá na missão, e nós estivemos junto dela, aqui, ó, olho no olho. Arabella. Ela disse que foi para a Indonésia, a Indonésia fala indonésio. Ela foi para a base da missão lá na Indonésia, e chegando ali, aquela moça de uns 20 anos de idade mais ou menos, estava lá esperando o tempo que ela ficaria na base da missão para aprender indonésio, mas o coração ardendo, e ela querendo falar de Jesus. Ela falou: eu vou esperar nada, eu vou aprender, mas ainda assim eu vou pregar, mesmo sem falar indonésio. Ela saiu visitando na vila. E ela conta que entrou numa cabaninha, uma senhora de idade, velhinha, na cama, e ela chegou e se apresentou: meu nome é Arabella, sou missionária lá do Brasil, eu vim aqui para a Indonésia para falar de Jesus para vocês. E ela falando com a velhinha lá, e foi falando em português, e a lágrima descia. Até que depois chegou alguém que sabia indonésio e sabia o português, e falou: Arabella, o que foi? Aquela velhinha para quem você pregou converteu a Jesus. Mas como assim? Você não foi lá pregar para ela? Eu preguei, mas eu falei em português, eu sei que ela não entende uma palavra. Não, ela entendeu, ela contou para mim que você veio aqui e falou que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, que nós temos que arrepender dos pecados, se pedir perdão Ele perdoa, e se crer nele tem vida eterna. Ela agora está querendo ser batizada. Aleluia. Falarão novas línguas, sem entrar na escola. Vai outra. Pastor da igreja da ilha aqui, o pastor Fulton, do nosso presbitério, contou que ele conheceu uma mulher lá no Rio de Janeiro, da igreja presbiteriana do Brasil. E aquela senhora ficou internada no hospital no Rio de Janeiro, no mesmo apartamento com uma coreana. E coreano fala coreano. E ela disse que na cama do lado de cá, e ela era membro lá da igreja no Rio de Janeiro, ela na cama de cá, do outro lado, a mulher coreana de lá, e ela olhou para aquela mulher e pensou: a coreana, olhinho puxado, não deve conhecer Jesus. E ela na cama dela falou de Jesus e se apresentou, e foi falando em inglês com ela. Aí ela descobriu que a coreana falava inglês. E ela falou de Jesus, falou da igreja dela e falou tanta coisa, fizeram amizade uns dias ali. E terminado o tempo daquela senhora coreana no hospital, e da brasileira também, ela falou assim: ó, você vai ter alta depois de mim, eu estou saindo hoje, aqui está meu endereço da minha casa, da minha igreja, faça uma visita, eu quero que você vá lá, eu faço questão. Falou inglês com ela. A coreana foi. Depois saiu do hospital. Foi à casa dela, aí ela foi à igreja presbiteriana. A coreana sentou do lado dela e só sabia falar o inglês e o coreano.
E o pastor começou a pregar domingo à noite, começou a pregar, e aí a senhora presbiteriana de idade olhou do lado e a coreana está chorando. E a lágrima desceu. Ela chorava, e limpava, enxugava com lenço, e a lágrima desceu. E aí a senhora ficou preocupada, dizendo assim, será que essa mulher está ofendida com alguma coisa? Meu Deus, ela nunca mais vai voltar aqui, deve ter ficado aborrecida com alguma coisa que aconteceu, terminou o culto, pessoal saindo, ela sem graça chegou para a coreana e falou em inglês com ela. Você desculpa se alguma coisa te aborreceu no culto, não foi por querer, o pessoal está chorando, não é por isso que eu estou chorando não. Mas por que você está chorando? É porque essa noite eu me arrependi dos meus pecados e eu entreguei a vida a Jesus quando o pastor falava no sermão. Mas como assim? O seu pastor falou lá de Jesus e falou que nós tínhamos que entregar a vida a Jesus. Eu entreguei a vida a Jesus, eu chorei porque o meu coração foi lavado naquela hora. Mas eu não estou entendendo, meu pastor pregou. Mas meu pastor não sabe falar coreano, como é que não sabe? Ele falou tudo em coreano. Ele falou em coreano. Eu ouvi ele falar em coreano, por isso que eu entendi. Eu entreguei a vida a Jesus. E eu vou parar por aqui porque existem milhares e milhares de coisas que comprovam aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Pastor, por que isso acontece na minha vida? Porque nós estamos empanturrados de sujeira às vezes, empanturrados de credulidade, empanturrados de pecados não confessados. E Deus não nos vê disponíveis nas mãos dele para abençoar outras vidas, para salvar pessoas, porque nós estamos cheios de nós mesmos, de muita coisa, de tanta coisa que ocupa o lugar do Espírito de Deus no nosso coração. Verso 18, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Pastor, me explica esse negócio, pegarão em serpentes, nada vai acontecer. Atos dos Apóstolos, abre aí. O navio afundou com Paulo e mais 275 homens. E depois que eles chegaram na praia, nos pedaços do navio, eles chegaram na ilha de Malta, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e jogado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, se prendeu à mão dele. Quando os bárbaros viram a serpente venenosa pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. E ele, então, Paulo, sacudiu o réptil no fogo e não sofreu mal nenhum. E eles esperavam que ele ficasse inchado ou que de repente caísse morto, mas depois de esperar muito tempo, vendo que nenhum mal acontecia a ele, mudando de parecer, diziam que Paulo era um Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Na víbora, falar, daqui a pouco ele incha. Não inchou, mas daqui a pouco ele cai duro. Não caiu duro. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Pastor Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, e foi nos anos 90 para a África, no país chamado Gana, evangelizar uma tribo de feiticeiros índios chamados Concombas. E ali ele chegou e teve que se adaptar, aprender a língua daquela tribo primitiva, selvagem. E ele disse que em primeiras refeições ele estava sentado à roda, o chefe da tribo com ele, e aí eles serviram nos pratos rato defumado.
E o prato dele vazio. E ele olhando assim, pensando que o que esse povo vai comer, eles esperaram. Aí saiu um caçador por ordem do chefe, foi lá no meio da mata, e daí a pouco ele volta com um rato vivo na mão. Ele disse que o homem chegou com o rato, pegou o pescocinho do rato e com o dedão estroncou o rato, espremeu e saiu sangue. Aí eles foram lá e prepararam aquele rato para ele. Depois de um tempo que ele aprendeu ali, ele aprendeu que visitante não come carne velha, come carne fresca, por isso matou o rato na frente dele. Esse aqui é novinho. Oh, Jesus! Aí diz que depois você vai aprender a comer outro prato, sopa de cabeça de morcego. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem gente que reclama, hein, irmão? Mãe, quer essa comida não, mãe? É, menino, eu te corto o couro. Vou te dar cabeça de morcego. Aí você vai ver que é bom. Não como couve, não. Não como taioba, não. Não como angu, não. Eu vou te dar um rato defumado para você ver. Aí você vai reclamar. E aí ele diz que evangelizando ali. E aquela tribo dos concombas, depois que os feiticeiros converteram, ele aprendeu com eles. Que aquela tribo tinha 500 tipos de veneno diferentes. Veneno para ficar aleijado, veneno para ficar doido, veneno para matar, veneno para deixar com o coração doente, veneno para isso, veneno, 500 venenos diferentes que o feiticeiro preparava. E uma delas é que quando ele chegou lá, eles tinham preparado para ele um daqueles venenos. E ele pegou a comida e comeu. E depois que eles converteram, contaram para ele: feiticeiro te preparou um veneno e você comeu aquele troço. E nós pensamos, esse homem que veio do Brasil vai cair duro. Ele não morreu. Eles começaram a converter. Não morre. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Esse ano eu tive a notícia lá da igreja do pastor Jeremias em Belo Horizonte, que ele recebeu um missionário lá do Egito. E o missionário do Egito disse que lá tem um rapaz muçulmano do Egito que se converteu a Jesus, e aí ele foi, depois de um tempo, falar para o pai dele: eu preciso contar para o senhor. Porque ele estava há muito tempo escondendo a família, ele tinha medo se contasse, porque se contar lá que muçulmano virou cristão, ou eles matam, ou expulsa da família, no mínimo expulsa de casa com o tapa do pai na cara do filho. Ele criou coragem e disse: eu tenho que contar para o meu pai, não posso esconder mais a minha fé em Jesus. E falou: pai, eu preciso te contar um negócio. O que é que você tem que contar para mim? Preciso contar para o senhor que agora eu não sou mais muçulmano. Eu não sigo mais a Maomé, eu sigo a Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Eu já sabia, meu filho. Como é que o senhor sabia? Ninguém sabe disso. Eu tinha desconfiado. Você estava diferente. Uns costumes diferentes. E aí, eu coloquei veneno na sua comida 30 dias. Coloquei o primeiro dia, você não morreu. O segundo dia, você não morreu. Quando deu 30 dias, eu parei de colocar veneno. Eu falei: esse cara não morre. Esse meu filho não morre. Você está expulso da minha casa. Mas não matou ele. Tentou matar 30 dias colocando veneno para matar o filho. Um filho virar cristão para muçulmano é a maior desonra do mundo. Ele bebeu veneno 30 dias da comida e não morreu. Pastor, isso foi quando? Foi no tempo de Jesus? Não, isso foi agora, ano passado. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Porque a palavra de Jesus é poderosa. Porque o Senhor é quem nos guarda. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é que nos livra. O Senhor é a minha força. E o meu cântico diz a palavra de Moisés em Deuteronômio, Êxodo 32. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre enfermos, ficarão curados. Pastor, por que a minha mão põe lá e não cura? Às vezes a mão está suja, meu irmão. O que você faz com sua mão? Onde é que essa mão passa?
Graças a Deus, irmão Edson, eu nunca vi moça aqui da barriga de fora. Nunca vi. Aqui não. Graças a Deus. Às vezes a moça está com a barriga de fora até crente. E a oração. Rapaz abraça, a barriga de fora e passa a mão. A Bíblia diz na carta de Paulo a Timóteo: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas e sem animosidade. Como é que está a sua mão? Eu vou encerrar aqui dizendo que essa palavra é de Jesus. Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Pastor, eu sou usado, mas eu quero ser mais usado ainda. Ô pastor, eu nunca fui usado, eu quero começar a ser usado. Então pode ser essa noite. Depois da ceia, eu vou convidá-lo a vir à frente. Eu quero orar por você. Vem? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. E agora nós rogamos que o Senhor prepare o nosso coração para participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. Abençoe este pão e o vinho que estão sobre a mesa. Santifica, ó Deus. E o teu povo receba pela fé, para ser fortalecido, animado, preparado, santificado. Prepara os nossos corações. Se há alguém que não considera com dignidade o seu irmão, o Senhor perdoe. Se tem alguém com mágoa no coração, tem misericórdia e arranca essa mágoa, Deus. Que todos que vamos participar, possamos participar dignamente, com dignidade, para não sermos condenados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os presbíteros podem vir, por favor? Irmão Vinaldo, por gentileza. Agrimaldo. Irmãos, a Bíblia diz que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, e o deu aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. De modo semelhante, depois de ter tomado o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos. Jesus falou: meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim também viverá. Ao participar da ceia, os crentes relembram a morte de Jesus. E ao tomar a ceia, enquanto nós aqui participamos, o mundo espiritual vê e sabe o que acontece. Nós estamos participando de Jesus, nós somos dele. Nós vamos ficar em pé. Eu convido a você que é membro dessa igreja, ou membro de qualquer outra igreja reconhecidamente evangélica, se você está em comunhão com a sua igreja, participe. A mesa é do Senhor, a mesa de Jesus. Preciso
preciso usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Se alguém foi esquecido na distribuição do pão e do vinho, levante uma das suas mãos para ser servido. Levante a sua mão se você não recebeu o pão e o vinho. Vamos, irmãos, conforme o Senhor nos falou, comam e bebam dele todos. Agora você.
Se você quiser vir à frente para nós orarmos, pode vir. Oração para consagração da vida. Som. Alô? Você pode vir. Você quer que Deus te use poderosamente para orar pelos enfermos, para em nome de Jesus expulsar demônios, para evangelizar. Cada crente é um ministro. São aqueles que ministram na casa do Senhor. Nós vamos pedir. E Jesus fala em Marcos: tudo quanto é oração vocês pedirem, creiam que já receberam, e será assim com vocês. Senhor, em que estão teus filhos e filhas? Eles creem na tua palavra. Eles têm o coração aberto para receber todas as bênçãos do teu bom Espírito. Abençoa todos nós, ó Deus. Abençoa este teu povo. Dá graça às tuas ovelhas. Santifica, ó Deus, os nossos lábios, para que o Senhor use para falar aqueles que falam outras línguas e não nos entendem, que nós falemos novas línguas para que eles ouçam as glórias de Cristo Jesus. Santifica nossas mãos para que elas sejam instrumentos da cura do Senhor. Ó Deus, enche-nos do fogo e o poder do teu Espírito, para que nós confrontemos os poderes do império das trevas e sejamos usados para libertar muitas vidas. Ó Deus, guarda e protege o nosso coração, nosso corpo, para que se alguém fizer alguma coisa maligna e venenosa contra nós, tua palavra se cumpra e nós sejamos preservados e os incrédulos temam e creiam no poder de Jesus. Ó Deus, agora atende a nossa oração. Envia dos altos céus todas essas bênçãos que te pedimos. Que esses sinais dos quais Jesus falou, a partir de hoje nos acompanhem. E aonde nós passarmos, ó Deus, que fique um legado de bênçãos para trás de nós. De pessoas curadas, de pessoas libertas, de pessoas salvas. E o nome de Jesus seja glorificado. Irmãos, recebam aquilo que o Senhor tem para vós. Pois nós oramos no poderoso nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Vão em paz. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.